Com 18 anos, eu comecei a comer muito, tive uma compulsão alimentar muito grande. Então, dos 18 aos 26, eu engordei muito. Então, eu fui para 105 quilos. E eu sempre gostei de assistir lutas, eu, minha mãe, era uma coisa assim de família. Meu avô chegou a treinar e chegou a competir boxe. Então, era uma coisa que a gente gostava de assistir em casa, né? Só que eu nunca tinha vergonha de ir em academia, assim, pelo sobrepeso, né? Então, eu falei assim, bom, fazer algo que eu goste e que eu possa emagrecer com isso, né? Então, eu procurei um lugar para treinar boxe. Não é um lugar, assim, uma academia, assim. Eu fui para um clube escola, né? Que é um centro esportivo que tem aqui em Pirituba, em São Paulo. Então, eu comecei a treinar lá com 26 anos e perdi 40 quilos em um ano. E depois ia ter uma competição, aí eu resolvi participar. Mas não comecei cedo, comecei tarde, só com o intuito de perder peso mesmo. Viu? Você que ainda tá pensando em começar uma nova coisa na sua vida, um novo esporte, dá tempo, né? De se tornar campeão mundial, com muita dedicação, né? Exatamente. Muito treino, muito esforço, mas dá tempo. Que a galera acha, já tô com 30 anos, já tô com 25 anos, não vai dar pra dançar, não vai dar pra fazer um esporte. E dá sim. Só que lá não tinha nenhuma mulher treinando, né? Só tinha homens. E eu cheguei e perguntei assim, falei, oi, tem boxe feminino? Queria fazer para perder peso, que eu sei que o boxe você perde cerca de 1.800 calorias por treino. Daí ele olhou para mim e falou assim, tá vendo alguma mulher treinando aqui? E me deixou falando, sabe? Meio que me ignorou. É mesmo? Eu falei assim, mas é um centro comunitário, assim, da prefeitura, ele não pode me proibir de treinar, né? Eu falei assim, tinha carteirinha do clube, falei, começar a treinar. E comecei. Então, não tinha nenhum apoio, assim, dele. Vou te ensinar boxe, tudo. Então, o que eu fazia? Eu corria de manhã, aí eu trabalhava, eu era estagiária, que fazia faculdade de Direito, né? Aí eu trabalhava, fazia estágio de manhã, estudava à tarde e à noite eu voltava para treinar lá. Corria de manhã, faculdade, estágio. Isso, e depois eu voltava à noite para treinar lá. Todo dia? Todo dia. E ele me ignorava. E eu pensava assim, eu preciso ser boa ao ponto dele não conseguir me ignorar mais. Que aí ele vai ser obrigado a me engolir. Eu tenho certeza que ele não te ignora mais. Nossa, certeza absoluta que não dá para ignorar Rose Volante nunca mais. Poxa, eu perguntava assim, como faz tal golpe, tudo não. Aí os colegas de treino meio que me ajudavam, assim, é isso. Bom, isso. pelo menos os outros, Sim. né? Você praticamente se treinou nesse começo. Não tinha esse um ano todo, não tive assim nenhum apoio, suporte, nada assim. Aí surgiu uma competição que era uma virada esportiva, que aqui em São Paulo tem direto, né? Então, eu vi que ele escreveu muita gente. Eu falei assim, eu quero participar também. Quero ter essa sensação, essa adrenalina que é subir no ringue e tudo. Aí eu falei, não quero virar lutadora pela idade, porque ele falava isso tanto na minha cabeça que eu já tinha colocado que não dava mais. Ele falava que pela idade não dava mais? Não dava, você pode usar aí, né? Mas não vou inscrever os meninos. Você acha que por conta do seu sobrepeso também ele não botava fé? Sim, sobrepeso, idade, né? Porque você vê uma pessoa com 100 quilos querendo ser atleta, que não sabe nada ainda, não sabe nem dar um soco, né? Aí ele não dava atenção nenhuma para mim. Então, eu mesma me inscrevi e participei. Chegou no dia, eu peguei uma roupa assim, o menino desceu do ringue e estava com 2 trocas de roupa, corner azul e corner vermelho. Aí eu falei assim, bom, e eu subi sozinha praticamente. Tinha um amigo meu que me ajudou, falou, vamos, participa. Aí eu participei e ganhei por nocaute no primeiro round. Acho que eu quis sabe, externar. Você tava na força do ódio só, né? E não tinha nenhuma menina pra lutar no meu peso. Só tinha uma menina com 13 quilos a mais que eu. Então, eu falei assim, não, eu vou. É só pra eu ter a sensação. Quando eu passei as cordas, eu senti assim... Sabe quando você se sente assim, aqui é o meu mundo, aqui eu vou fazer o que eu quero? E eu tive essa sensação. E eu lembro que eu joguei, que a gente chama de direto, né? Joguei um direto assim, ela caiu, levantou, o juiz abriu a contagem protetora e o técnico dela jogou a toalha. E acabou a luta por si só. Aí terminou, ele olhou e falou assim, que eu tive sorte, assim. Falei, vou procurar uma equipe, assim, de competição, né? Aí eu procurei o Tony, aqui de São Paulo da Grace, Butantã, que lá tem equipe feminina. E aí lá eles tinham 10 atletas, aí eu comecei a participar das competições nacionais. Comecei a participar do Paulista e o Brasileiro. E se você ganhar uma medalha no Brasileiro, você já consegue uma bolsa do Ministério do Esporte que te auxilia nos treinamentos, né? Aí eu falei assim, então já vou dar continuidade. Aí eu comecei mesmo a competir, aí em 2009. Como era de fato o seu treino, assim? Já de competição? Já de competição, aí já era uma coisa mais organizadinha, né? Aí já o de competição, isso já é profissional ou não? Não, tem não. competição... O boxe, por incrível que pareça, ele separa o profissional do amador olímpico. Então, eu, por ser atleta profissional, não posso participar de uma Olimpíadas, de um militar, de um mundial militar. Ele separa, é como se fossem esportes diferentes, praticamente. Categorias diferentes. Aí você fala, é profissional, tudo vai para Olimpíadas. Eu falo, não, é
campeonato mundial. Ele separa, que não deveria ter, né? Porque às vezes um atleta de judô, por exemplo, ele pode participar de tudo. Pois é. Você perde também o apoio, tipo, de Ministério do Esporte, de outras coisas, quando você migra profissional. Foi o que aconteceu comigo em 2014 por conta da idade, porque eu já estava com... Eu já ia fazer 35, né? O profissional, o amador ficava só até 35 anos. Então, eu falei assim, se eu não vou continuar no amador, eu vou ter que parar de lutar. E no profissional, até você estiver bem, né? Então, aí, por isso que eu migrei pro profissional. Profissional diferencia, porque é sem capacete. O profissional que não pode ir para as Olimpíadas. Sim. Por isso que nessa você não foi, senão você teria ido. Não, não pode. Eu fui, na última que eu fui, foi em Londres, 2012. Foi a estreia do boxe feminino em Olimpíadas. Que o Brasil só levou 3 meninas. Por ser estreia, não levou todas as categorias de peso. Então, levou só 3. Categoria 51, 60 e 75. E eu era 63, então eu fui como reserva da 60. Entendi. Entendeu? Aí ela ganhou uma medalha, foi a primeira medalha olímpica, né, do boxe feminino em Olimpíada. Caraca. Que foi essa de Londres. E depois eu já passei a profissional. A gente ia falar como que era o seu treino para competição. Sim, sim. Depois que eu fui para uma equipe mesmo de competição, aí a gente fazia uma parte física de manhã e uma parte técnica à tarde. O que aconteceu nesse intervalo? A minha mãe ficou doente, meu pai sofreu um acidente, eu não conseguia mais conciliar a faculdade. Então, eu tive que começar a trabalhar para poder ajudar em casa. Então, eu tranquei a faculdade. Você ainda estava fazendo direito? Sim. E o estágio já tinha acabado? Sim. Aí, eu peguei, tranquei a faculdade e eu comecei a trabalhar mesmo. Então, eu trabalhava meio período. Tinha ajuda, né, por ser atleta, amadora. E treinava de manhã e à tarde, 2 períodos. Parte física e parte técnica. E a gente começou a participar de várias competições nacionais, tudo. Só que em 2011, a gente foi para uma competição, né, uma base de treinamento na Austrália. Eu tive uma protusão na coluna. Então, aquilo me impossibilitou 6 meses de treinar. Então, eu tive uma hérnia, eles iam operar, fazer uma cirurgia. Falaram que eu não poderia mais tomar nenhum golpe, que eu poderia ficar tetraplégica. Então, eu passei em 3 médicos, fiz 6 meses de fisioterapia. Aí eu pude voltar em 2013 e ir para um europeu na França. Aí depois já estava atingindo a idade para ser profissional, 2014. Essa lesão já está curada? Já. Já, eu voltei. Foi uma queda? O que foi? Falam que foi o efeito chicote que acontece, né? De muito golpe e dá aquele efeito chicote na coluna. Depois desses 6 meses que eu fiz fisioterapia, fiz, né, o tratamento, fiz a ressonância novamente, tinha regredido. Aí eu voltei a competir em 2014 e passei a profissional. A luta traz muitas consequências, assim, físicas de lesões, não? Sim, o esporte de contato, você coloca o seu corpo, assim, ali a risco a todo tempo, né? Então, pode ocasionar várias lesões, não só a coluna, como o nariz, né? Você já teve no nariz? No nariz, eu quebrei o nariz e fiz 3 cirurgias. Não é lindo, tá, gente? Não é rinoplastia, não. Não, mas tipo, na porrada ali na hora, meu Deus. Olha, direto uma vez foi de golpe, outra de cotovelada, e a última, a luta que eu fiz na Filadélfia, foi uma cabeçada. Tem até no YouTube, vocês podem olhar lá. É choque de cabeça. E dentro da regra, tá tudo permitido? Então, o juiz entendeu que foi ocasional, não foi proposital, entendeu? Que foi um choque. Na hora de golpear. Isso. Entrou as duas juntas, assim, e aconteceu. Mas não pode a pessoa não, dar um soco para quebrar seu nariz. A dor nessa hora paralisa ou potencializa a tua raiva? Olha, Cris, o que me deixou mais com raiva é que o juiz parou a luta porque estava sangrando muito. E eram 10 rounds a luta, então no 9º round ele parou a luta. Eu queria ter continuado, sabe? Então, aí, na hora que sangrou muito, até no vídeo eu vou assim, limpo na blusa dele. Aí começa aquele sangue assim, na hora eu não senti dor nenhuma. Parou a luta, tudo mais, depois, no dia seguinte, não, tava doendo bastante. E aí, mas aí como é que você tem que fazer? Porque daí você não foi direto pro hospital? Como é que é isso? Não, foi direto pro hospital, mas eu tava na Filadélfia, né? Então aí. Foi aqui. Aí eu fiquei com aquela dor até o. Não acredito. Não, e depois demorei 1 mês pra operar, sem respirar, não tava conseguindo respirar, porque amassou os cornetos nasais e tudo.